Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Prazer e grande alegria estar com os irmãos aqui hoje à noite. Hoje nós vamos começar o estudo do livro do Apocalipse. Esse é um projeto que começou a florescer no coração do pastor Fernando e veio muito a calhar para os nossos dias, né? Estudar a palavra de Deus sempre é bom. É sempre gostoso, prazeroso estudar a palavra de Deus. E o livro do Apocalipse é um livro muito significativo, ao mesmo tempo que ele é um livro bem intrigante, ele vai se tornando apaixonante. Vocês gostam de ler? Quem gosta de leitura aqui? Estou vendo que não é todo mundo que gosta de leitura, né? Eu sempre fui apaixonado por leitura, sempre gostei de ler e ler muito. E o livro do Apocalipse é um daqueles livros que quando você começa a ler, não dá vontade de parar, até você chegar no final dele. Quero te convidar, primeiro, a fechar os seus olhos, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada, que possamos nós caminhar pela palavra do Senhor, aprendendo dia a dia mais daquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, por essa noite, por esse tempo preparado pelo Senhor para a vida de cada um de nós aqui. Obrigado porque diante do dia que nós tivemos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou. Obrigado em nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por estas portas abertas, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã presente aqui nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida desses que vão ter a oportunidade também de ouvir essa sequência de lições a respeito do Apocalipse, que essa palavra, a Tua palavra, Senhor, possa produzir no nosso coração aquele bom fruto, segundo a Tua vontade. Que possamos nós sermos sensíveis à Tua voz. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, nessa noite e sempre. Nos ensine a palavra viva do Deus eterno, nos faça lembrar dos ensinamentos de Cristo, que o nosso coração seja sensível a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, o último capítulo, o capítulo 22. Nós vamos ler um texto para servir de base para a aula dessa noite. Apocalipse 22. Quase que a última folha, né, da Bíblia. Acharam aí? Então vamos lá. Apocalipse 22, a partir do versículo 18, diz assim: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, Senhor. A palavra Apocalipse é uma palavra de origem grega, que significa revelação, tirar o véu, descortinar aquilo que até então nos era oculto, aquilo que não estava diante dos nossos olhos. Dentro da teologia, que é a ciência sobre o estudo de Deus, o livro do Apocalipse vai ser avaliado por uma matéria chamada escatologia.
A escatologia, ela é a parte da teologia sobre o estudo do final dos tempos. É o estudo a respeito da conclusão de todas as coisas, segundo a perspectiva bíblica cristã. E quando a gente olha para essa grandiosidade e essa complexidade que o livro do Apocalipse vai nos apresentar, nós nos deparamos com a realidade daquilo que nós temos vivido hoje. Você já observou como se tem falado a respeito do Apocalipse nos nossos dias? Vocês repararam isso? Apocalipse tem sido uma matéria de discussão entre o povo daí de fora, em debate com cristãos da igreja. Apocalipse tem sido um tema muito atual nos nossos dias. Fazia tempo que eu não via tantas ministrações em púlpitos a respeito de Apocalipse como eu tenho visto nos dias de hoje. Vocês têm acompanhado isso, sim ou não? Muito se tem falado a respeito desse livro. E aí surge uma primeira avaliação para nós aqui. Seríamos nós, a geração do final dos tempos? Você acredita que, de fato, o Senhor Jesus, Ele está às portas? Sim ou não? Então, você vê que existe um consenso entre nós mesmos, de que isso, de fato, nos parece ser, existe um convencimento, e eu creio que vem da parte do Espírito de Deus ao nosso coração, de nos levar a entender que nós estamos vivendo um momento crucial na história. E é por isso que se torna tão importante nós fazermos uma avaliação à luz da palavra de Deus a respeito desse livro, que é tão intrigante no coração de cada um de nós aqui. O propósito da aula de hoje, eu posso descer aqui, né? Vai atrapalhar a filmagem? Então vou ficar aqui. Vou me segurar aqui, Theo. O propósito da aula de hoje é apresentar para nós uma estrutura a respeito do livro. Nós vamos ver algumas sugestividades e vamos fazer uma pequena introdução em alguns dos aspectos que o livro vai nos apresentar. Por que isso é importante? Isso é importante, lembra quando Jesus disse assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente. O que esse homem prudente fez? Ele edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Então, a avaliação, o estudo, a análise do livro do Apocalipse vai se tornar muito importante para nós, para que nós possamos estruturar, formar uma melhor concepção daquilo que ele vai tratar, daquilo que ele vai nos apresentar, a fim de que nós possamos ser pessoas mais abalizadas à luz da palavra de Deus. A ideia é formar no coração e na mente de cada um de nós aqui uma estrutura sobre a qual o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para cada um. Amém? Então nós vamos começar com a seguinte avaliação, ou melhor, a seguinte reflexão. Vai ser uma noite de reflexões aqui. E eu começo perguntando para vocês o seguinte: por que é importante estudarmos e conhecermos o livro de Apocalipse? O que vocês acham? Você já matou a charada já.
que mais, pessoal? Olha que interessante. A Manu disse que é importante estudarmos o livro do Apocalipse para estarmos preparados para a volta de Cristo. Que mais? Para estarmos melhores como seres humanos? Será que ele tem esse potencial, tem essa capacidade de fazer com que eu e você nos tornemos cristãos melhores, pessoas melhores? Será que ele nos dá o potencial e a capacidade de um conhecimento que até então a gente desconhecia? Eu vou apresentar para você 3 razões a respeito da importância de nós estudarmos esse livro. A primeira dela, por que é importante estudar o Apocalipse? Primeiro, para nos livrar das confusões que geralmente surgem quando nós falamos a respeito dele. Existem muitas linhas de interpretação do livro, muitas. E porque existem muitas linhas de interpretação, é lógico que também vão existir muitas opiniões divergentes. E aonde existem opiniões divergentes, também vai existir muitas indagações. Espera aí, aqui se fala A, ali se fala B, do outro lado se fala C, e do que eu vou me apegar? Em o que eu vou crer? De que maneira eu vou analisar isso que está me sendo proposto? Então é importante estudarmos o livro, a fim de que nós nos livremos das confusões. A segunda razão pela qual é importantíssimo o estudo do livro do Apocalipse é justamente o que Manu disse. O estudo do livro do Apocalipse, ele serve para preparar a nossa vida para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Serve para nos tornar cristãos mais firmes na fé. A terceira razão pela qual é importante estudar o livro é para edificar, consolar o coração da igreja. Como é importante, quantos cristãos eu e você conhecemos hoje, e quantas vezes eu e você vivemos essa experiência de um dia ou outro se sentir desanimado, de um dia ou outro se sentir entristecido, de um dia ou outro se sentir cheio de perguntas e nós não encontramos respostas. O livro vem trazer consolo ao nosso coração. O livro vem com uma proposta que é diferente da ideia que a maioria das pessoas tem. Quando você fala de Apocalipse para alguém, qual é a primeira reação que aquela pessoa tem? Desespero, medo, pavor. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa lá no serviço, eu cheguei para ela, falei, comecei a ministrar algumas coisas na vida dela, ela falou, não, para. Não me fala mais nada, eu não quero saber de mais nada disso. Porque se eu conhecer isso que você está me falando, eu vou me sentir culpada. Eu vou me sentir entristecida, eu vou me sentir com medo. Então eu prefiro continuar na ignorância. Eu disse para você que a palavra Apocalipse significa o quê? Revelação. Então, na realidade, veja como a ideia é equivocada. Enquanto pessoas olham para o livro e o entendem como um livro misterioso, o entendem como um livro que passa medo, que causa um certo receio, a originalidade da Escritura diz que ele é o livro da revelação e não dos mistérios. Que revelação é essa? A revelação a respeito da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. A revelação a respeito da nossa redenção, da nossa salvação. A revelação que apresenta a grandiosidade, a majestade do Senhor, o nosso Deus.
É o livro que traz a garantia ao meu e ao seu coração de que no final de toda é essa história, irmão. Ei, vocês estão comigo? No final de toda essa história que nós vivemos, sabe qual é a conclusão que esse livro nos apresenta? Valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que eu vivi, tudo que eu enfrentei, tudo que o Senhor ministrou na minha vida, tudo aquilo que Deus um dia declarou, aquilo que Deus um dia revelou ao nosso coração, tudo isso valeu a pena. Esse livro é o testificado da vitória de Cristo e da sua igreja. Vale um amém? Glória a Deus. Eu estou louco para descer aqui, mas não posso. Vamos lá. Então, a primeira ponderação que nós fizemos essa noite. Por que é importante estudar o livro do Apocalipse? Primeiro, porque ele vai nos livrar de muitas confusões. Segundo, porque ele vai nos preparar para a volta de Jesus. E terceiro, porque ele vai trazer consolação ao coração da igreja. Certo? Segunda ponderação que eu quero fazer com vocês essa noite. Qual é o período, isso é importante nós sabemos, tá? Qual é o período que o livro trata? Qual é o período que o livro do Apocalipse engloba? O que vocês acham? Pode chutar, irmão. Lembra que a gente está numa noite de reflexões aqui. Pode descer aí, ó. Liberou para descer, então vamos estar mais perto aqui. Qual é o período que o livro trata? Olha só, ela foi profunda agora, hein? Vocês ouviram? Da pré-história até a contemporânea. Muito bom. Algumas pessoas acreditam que o livro vai tratar apenas do período do fim. E não é assim que funciona. O livro do Apocalipse, ele vai tratar desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Ele vai englobar os acontecimentos desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então nós não podemos olhar para o livro apenas no presente, apenas no passado, ou somente para o futuro. Deu para entender isso? Porque ele vai citar acontecimentos que ocorreram desde o nascimento do Senhor Jesus até a sua volta gloriosa. Então nós temos que olhar para o livro e entendê-lo dentro desse contexto de tempo, da primeira à segunda vinda de Jesus. Tudo bem? Próxima ponderação que eu quero fazer com vocês. E aqui eu gostaria de ouvir o que vocês pensam a esse respeito. Qual é, não vale o pastor Samuel, o restante vale. Qual é a linguagem que o livro apresenta? Qual é a linguagem literária desse livro? Vamos lá? Sim, mas espera lá. Eu quero dizer no seguinte sentido. Será que o livro ele é um livro literal? Ou será que esse livro é um livro simbólico? Carregado simbólico no sentido da utilização da linguagem teofânica, a linguagem cheia de simbolismos. Lembra que o livro fala de dragão? Alguém já saiu na rua aí e viu algum dragão voando? Já? O livro fala de uma besta que emerge das águas. Fala de uma besta que emerge da terra. Então o livro vai apresentar para nós uma série de figuras. Ele apresenta vozes, ele apresenta sons, ele apresenta imagens, objetos. Então, a linguagem na qual esse livro foi escrito é uma linguagem alegórica. Ele usa de símbolos para trazer para nós um ensinamento,
para apresentar para nós uma doutrina. E diante dessas alegorias que ele utiliza, nós temos que ter a capacidade, e essa capacidade é só o Espírito Santo que vai nos dar, de interpretar, à luz da palavra de Deus, essas figuras, essas linguagens que o livro vai propor no transcorrer da sua leitura. Ok? Se alguém está vendo o dragão voando aí fora, está errado. Tá? É uma linguagem simbólica. O livro não pode ser entendido conforme aquele ditado popular, ao pé. Ele não pode ser entendido ao pé da letra. Se você tentar entender Apocalipse ao pé da letra, você vai atropelar todo o restante do estudo, não só deste livro, como de toda a Escritura. Ok? Muito bem, vamos para o próximo tópico aí, a próxima ponderação. Nós vimos então que é importante ler o livro, nós vimos o tempo que ele engloba, vimos também que o livro foi escrito em uma linguagem alegórica, e agora eu quero falar para vocês a respeito de linhas de interpretação desse livro. E é aqui que a gente começa a encontrar talvez as grandes dificuldades. Porque existem muitas linhas de interpretação. Tá? Eu vou citar para vocês as principais, porque se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, a gente levaria mais de um mês para tratar de cada uma delas. Então a gente vai navegar aqui agora por águas mais calmas. Eu vou citar para vocês 3 linhas de interpretação. Repito, em razão de existir tantas, é por isso que existem tantas opiniões divergentes. Deixa eu só fazer uma ponderação com você aqui. Aqui nós não estamos tentando convencer ninguém a aceitar A ou B. Certo? Você vai fazer sua ponderação. A proposta é incentivar cada um de vocês a fazer o seu próprio estudo, a se dobrar diante da palavra de Deus, a ter prazer em abrir o texto, fazer suas pesquisas, orar, Senhor, me explica, Senhor, me orienta, é assim, é assado, o que eu devo seguir, como eu devo proceder. Vou apresentar para vocês um panorama geral. E dentro desse panorama geral, vamos tirando algumas conclusões. Tudo bem? A primeira linha de interpretação do Apocalipse é a linha de interpretação preterista. Os preteristas, eles olham para o Apocalipse e acreditam que o que foi escrito, o que está relatado nele, já ocorreu lá no passado. Portanto, o Apocalipse não seria uma leitura, nem uma aplicação para os nossos dias e também não seria para o futuro. Na concepção dessa linha de interpretação, tudo que o Apocalipse propõe, ele já teria se cumprido na vida da igreja primitiva. A igreja que foi perseguida por Roma, a igreja que foi levada ao Coliseu. O que Apocalipse declara na visão deles se cumpriu na igreja dos apóstolos e não pode ser enxergado de uma forma prática a ser aplicado na nossa vida hoje. A segunda linha de interpretação é a linha de interpretação futurista. Agora avalia comigo aqui, ó. Se existe uma que só olha para o passado, agora surge uma que vai olhar para onde? Para o futuro. Essa linha de interpretação acredita que o que está escrito, com exceção dos 3 primeiros capítulos, que vão tratar das 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, com exceção do que foi tratado com essas 7 igrejas, todos os demais capítulos fazem referência a acontecimentos do fim dos tempos. E sendo acontecimentos para o fim dos tempos, é impossível se atestar que eles deveriam acontecer no tempo que eles entendem como hoje. Então não se aplicariam também para a nossa vida. Até aí, ok? Alguma pergunta, alguma consideração? Só para adiantar, com quem que vocês acham que está com a razão? Preteristas ou futuristas? Ninguém? Então ninguém tem razão na história. Vamos para a terceira linha de interpretação. É a linha de interpretação histórica. E aí eu acho que o seu coração vai se alegrar. Não, eu vou ficar com essa. Linha de interpretação histórica. É a linha que tem os pés no chão. É a linha de interpretação que olha para o Apocalipse desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, que entende o cumprimento daquilo que ele propõe no passado, no presente e também para o futuro. Eu acredito que essa é a linha que a maioria das pessoas acabam seguindo e acabam adotando quando vão estudar esse livro. Na visão dessa linha de interpretação, das pessoas dessa linha de interpretação, com relação ao passado, eles olham e veem que muita coisa a respeito do Apocalipse já aconteceu desde o nascimento de Jesus. Sua vida, seus ensinos, suas instruções, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Dentro dessa linha de interpretação, eles avaliam o presente, não o nosso, igreja contemporânea, mas o presente da igreja primitiva do tempo em que João escreveu o livro. A data aproximada de quando João escreveu o livro, segundo os estudiosos, varia de 86, 84, 86 a 90 depois de Cristo. Então, para eles, o presente do Apocalipse se cumpriu sobre a vida da igreja primitiva. E na visão deles, o futuro proposto pelo livro se cumpre na volta de Jesus e na história da igreja de Cristo hoje, ou seja, cada um de nós aqui. Ok? Deu para entender isso? São linhas de interpretação do livro. A turma do passado, os preteristas. O pessoal do futuro, futuristas. E nós, creio eu, o pessoal que adota a linha histórica. Ok? Próximo tópico que eu quero discutir com vocês aqui, ou melhor, apresentar. E aqui a coisa vai apertar um pouquinho. Visões escatológicas determinantes, ou que predominam. Muitas visões. Quem aqui já ouviu falar de pré-tribulacionista, pós-milenista, amilenista, dispensacionalista? Já ouviram esses termos? Pré-milenista. São tantos termos que às vezes a gente se perde. E aí eu pergunto para você, você é milenista ou dispensacionalista? O que você me responde? Vou melhorar. Quem aqui é amilenista, levanta a mão. Não tem nenhum amilenista aqui. E dispensacionalista, quem é? Está vendo como o livro gera, o estudo, ele é bem complexo? Às vezes nós falamos de coisas que a gente nem faz ideia. É óbvio que eu estou brincando com vocês, tá? Porque já fazia tempo que eu não estudava também, e você já tinha dado branco na minha cabeça. Mas existem essas
visões escatológicas. Lembra que eu falei para você que a escatologia é a parte da teologia que estuda o final dos tempos? E quando a gente fala de visão escatológica, nós estamos falando de duas coisas. Ela vai fazer referência, nesse caso específico, ela vai fazer referência a duas coisas. O reinado de Jesus no período do milênio. Lembram dessa expressão? O milênio. O período do milênio. Lembra disso? Então, as visões escatológicas vão tratar desse período, chamado milênio, e do reinado do Senhor Jesus dentro desse período. Milênio por quê? O que significa milênio? Período de 1000 anos, olha aí, um período de 1000 anos. A primeira das visões escatológicas, que a gente vai citar aqui, na verdade, a gente vai só pincelar isso aqui, porque é muito mais amplo, senão a gente não consegue terminar a aula hoje. A primeira visão escatológica é a visão pós-milenista. O que essa visão pós-milenista entende? Se você fazer uma análise do prefixo e da palavra, você já vai entender o que ela quer dizer. Então, nós entendemos que ela vai tratar do reinado de Cristo no período do milênio. Por que eles são pós-milenistas? Quem chuta aí? Ajuda, pastor. Exatamente. Vocês entenderam o que o pastor falou? No que os pós-milenistas acreditam. Os pós-milenistas acreditam no seguinte: que o milênio vai ser um período destinado para a igreja evangelizar o mundo inteiro. Eles acreditam que esse período de 1000 anos é um período destinado para a igreja cristianizar o mundo. A igreja sairá aos 4 cantos dessa terra a anunciar as boas novas do Evangelho, e somente quando a igreja cumprir esta missão é que o Senhor Jesus vai voltar. E aí nós vamos entrar numa segunda linha, ou melhor, numa segunda visão escatológica. E ela geralmente vai se dividir em 2 grupos. Tá? São os pré-milenistas dispensacionalistas e os dispensacionalistas, que vão acreditar que a tribulação ela vai acontecer num período em que a igreja não mais estará na terra. Olha como isso é interessante. Existe uma visão escatológica que diz o seguinte: ela é dispensacionalista pré-tribulacionista. Olha como isso é interessante. Talvez essa seja a visão mais majoritária no meio da igreja hoje, a mais conhecida, a mais crida. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Ela seria arrebatada antes. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas acreditam em mais de uma ressurreição. Tudo isso que eu estou falando para você, a gente vai se aprofundar lá na frente no estudo do livro, tá? Lembra que eu só estou pincelando algumas coisas para vocês. Eles acreditam também que ainda existe uma distinção entre Israel e a igreja, onde Israel é o povo de Jeová e a igreja é a noiva de Cristo.
E como noiva de Cristo, a igreja ainda tem que estar atenta. Provavelmente você já ouviu o que eu vou dizer para você aqui. A igreja tem que estar atenta ao que acontece com Israel, porque Israel é o relógio de Deus para o mundo. Já ouviram isso? É dos dispensacionalistas que vem essa frase. A igreja tem que estar atenta a Israel, porque Israel é a figueira que, quando florescer, vai indicar para a igreja o que ela deve fazer. Já ouviram isso também ou não? Vem dos dispensacionalistas. Pergunto a você, a palavra é suficiente para a sua vida? Pensa comigo. O que Deus já determinou, o que está escrito, o que foi expresso, o que foi revelado ao nosso coração, é ou não é suficiente para a nossa vida? Por que você acha, ou ainda vê acontecer com tanta facilidade, uma espécie de judaização dentro das igrejas cristãs? Já viram a Arca da Aliança dentro de igreja cristã? Pastor com quipá, tocando chofar, já viram isso daí? Isso é mais comum do que a gente pensa. Nós temos que ser gratos a Deus pela igreja que nós frequentamos. Uma igreja séria na palavra. Vale um amém? Uma igreja séria na palavra de Deus. Nós não temos necessidade de outras revelações que não sejam essas que já estão determinadas pela palavra. O que eu e você precisamos saber, irmão, por favor, eu não estou diminuindo nem desvalorizando o grande povo de Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que como igreja, para nós, é suficiente o que Deus declara na sua palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Nós não precisamos de hábitos ou tradições de fora. Não, nós não precisamos de ventos, de doutrinas, nós não precisamos de oba-oba, nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é nos apegar verdadeiramente a Deus. É de nos apegarmos verdadeiramente àquilo que a sua palavra tem revelado ao nosso coração. O que mais que os dispensacionalistas acreditam? Anotei algumas coisas aqui que eles acreditam. Eles ensinam que a volta de Cristo se dará em duas etapas, em dois momentos. Jesus viria primeiro para arrebatar a igreja em um evento secreto, antes da grande tribulação, e depois voltaria novamente depois do período da grande tribulação. Então, deixa eu dizer para você que muito provavelmente boa parte de nós aqui, um dia, ou até mesmo hoje, já nos familiarizamos com a ideia do dispensacionalismo pré-tribulacionista. Quem aqui acredita nisso? Não tenha receio de levantar a mão, não. Quem aqui acredita que Jesus vai vir e arrebatar a igreja num arrebatamento secreto, e depois do período da grande tribulação, Jesus volta de uma forma pública? Essa linha de pensamento é a linha majoritária, irmãos. A maioria dos crentes pentecostais, neopentecostais, adotam essa linha. Eu fui ensinado a partir dessa linha. Eu fui abalizado no estudo do Apocalipse, obviamente que gradativamente, baseado nessa linha de pensamento. Os dispensacionalistas acreditam que o período do milênio, de 1000 anos, ele vai se dar depois da grande tribulação, aonde Jesus vai reinar nessa terra por 1000 anos com a sua igreja. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas acreditam que o reinado literal de Jesus ainda não começou, que ele vai se dar nesse período,
depois da grande tribulação, quando o trono de Davi vai ser reerguido, restaurado em Jerusalém, e Jesus ali se assentará para reinar na terra por 1000 anos com o seu povo. Agora deixa eu colocar uma pulga aí atrás da sua orelha. Você sabia que essa ideia de dispensacionalismo pré-tribulacionista, ela é bem recente? Ela é nova. Nova é modo de dizer, que ela data do século XIX, 1801 para frente. Ela surgiu na Inglaterra, com um irmão chamado John Darby. E mais tarde ela foi ganhando força com a edição de uma Bíblia de estudo baseada nessa escatologia. Se não me engano, é Scofield que chama essa Bíblia. E ela foi sendo propagada, foi editada também uma revista que explodiu naquela época, chamada A Chamada da Meia-Noite. Quem já ouviu falar dessa revista? Aí nos anos 80, eu não lembro se ele é americano, Tim LaHaye, ele escreveu um livro chamado Deixados para Trás, que depois foi feita uma adaptação para um filme. Quem assistiu o filme Deixados para Trás? Eu assisti. Quem assistiu, lembra? Não assistiu? O camarada estava pilotando avião, ele desaparecia, os crentes foram arrebatados. Não abrir e fechar de olhos. Essa visão escatológica, ela não é antiga, ela é nova, ela é recente. O que não significa necessariamente que ela não seja uma verdade. Tá? Deixar isso claro para você aqui. Mas ela não é a visão adotada pelos pais da igreja, isso eu preciso te dizer. Porque os pais da igreja, lá atrás, tinham uma visão diferente dessa divisão dispensacionalista. Por que dispensacionalista? Porque ela divide, ela apresenta o Apocalipse dividindo o tempo do povo de Deus em etapas. Dispensação é a divisão do tempo em anos, eras, séculos, um tempo pré-determinado para o cumprimento de algo ou alguma coisa. A visão dos pais da igreja não era essa de necessariamente Cristo voltar antes da grande tribulação. A visão dos pais da igreja não era essa necessariamente de que a igreja não passaria pela prova da grande tribulação. Ficou claro isso para vocês? Por que, pergunto a você, a maioria dos crentes hoje preferem ou abraçam a visão escatológica dispensacionalista, pré-tribulacionista? Por quê? Como? Perfeito. Deixa eu perguntar para vocês, por que vocês acham que, e não estou aqui ofendendo a fé de ninguém, porque isso vai ser colocado provavelmente no YouTube, e a nossa ideia não é essa, ofender a fé de ninguém. Mas é só fazer uma reflexão. Por que o espiritismo ele é tão atrativo? Porque a ideia de se ter uma nova chance, ela toca muito o coração. Espera aí, eu errei muito, pisei muito na bola aqui, mas eu vou ter uma nova chance. Eu vou evoluir. Eu vou melhorar. Quando você olha para essa visão que ele te apresenta, a ideia... Quem quer passar pela grande tribulação aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém quer? Alguém que, se você quer, alguma coisa está errada também, né? Ninguém quer. Vocês lembram das palavras do Senhor Jesus? Não haverá tempo como esse, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Ninguém quer passar pela grande tribulação. Mas e se a gente tiver que passar?
Exatamente, glória a Deus. É por isso que nós temos que estar preparados. Hoje ela está no espírito hoje. Não passa uma. Deu para entender um pouquinho dessa visão dispensacionalista? Deixa eu correr aqui por causa do tempo e eu já vou encerrar. A aula, eu conversei com o pastor, a gente vai ter uma aula de aproximadamente 45 minutos, no máximo 1 hora. E vamos abrir para vocês fazerem perguntas, nós vamos anotar perguntas aqui, que a gente tenha que trazer resposta na próxima, tá? Pode ficar tranquilo. A ideia é essa, a ideia é a gente crescer, a ideia é a gente aprender, a ideia, no melhor sentido da palavra, é a gente discutir, para tentar sanar problemas ou sanar dúvidas que a gente carrega tanto tempo. Tá bom? A próxima visão escatológica chama-se amilenista. No que os amilenistas acreditam? Vou citar algumas coisas aqui. Eles acreditam que o milênio ele não é literal, mas ele é espiritual e já começou com a primeira vinda de Jesus. Então nós já estaríamos vivendo o período do milênio, onde Jesus já reina com sua igreja. Lembra daquela passagem do livro de Apocalipse que diz que Satanás foi preso por 1000 anos? Na visão dos amilenistas, Satanás, essa prisão é uma prisão espiritual, na qual ele é impedido de atrapalhar, ou, deixa eu melhorar isso aqui, ele é impedido de ter condições de barrar a igreja de forma completa, de levar a palavra àquele que está perdido. Deu para entender isso? Deu para entender? Então, mesmo que ele tenha suas astúcias, mesmo que ele seja sagaz, a igreja dirigida, governada pelo Espírito Santo, pode e deve proclamar o Evangelho a todas as nações. Na visão dos amilenistas, isso já acontece. Essa prisão dele é uma prisão espiritual, onde a igreja já está fazendo o seu papel, já está pregando o Evangelho nos 4 cantos da terra. Ok? No que os amilenistas acreditam? Outra coisa que eles acreditam, que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é um mesmo evento, que vai acontecer de forma simultânea. Jesus volta e arrebata a igreja. E isso vai acontecer, na visão deles, só depois da grande tribulação. E agora eu posso compartilhar com você que a minha visão é amilenista. Respeito a sua, mas eu acredito. E por isso eu tenho certeza, de que a cada dia nós devemos nos preparar mais. Que a cada dia nós devemos nos consagrar mais a Deus. Queira Deus que o arrebatamento seja antes. Mas se não for, que eu e você possamos estar preparados. Amém? Deixa eu citar mais 2 coisas que eles falam aqui. Dentro dessa visão amilenista, eles têm uma interpretação simbólica. Lembra que eu falei para vocês que o livro foi escrito de uma forma literária alegórica? É assim que eles acreditam. Outra coisa que eles acreditam é que Israel e a igreja hoje são o mesmo povo, filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Vou para o último tópico aqui e a gente vai encerrar. Só vamos recapitular o que a gente viu hoje. Primeiro, vimos a importância de estudar o livro. Concorda com isso? É importante estudarmos o livro, é importante empregarmos tempo. A gente usa, às vezes, um termo que diz assim, é importante gastar tempo. Não, não é gastar, é investir. Muda essa palavra. Tá? Muda esse termo na sua vida. Muda isso para a sua vida. Para tudo na sua vida. Eu não gasto tempo, eu invisto meu tempo. Naquilo que me edifica, naquilo que me faz feliz, naquilo que me faz crescer, naquilo que me torna melhor. Eu não gasto tempo, eu invisto. Quer ir pescar? Vamos pescar? Isso vai me fazer relaxar, vai me fazer, extravasar no bom sentido da palavra? Eu vou pescar, eu vou investir tempo nisso. Eu gosto de ler um livro? Eu vou ler um livro. Eu gosto de passear com a minha esposa? Eu vou passear com a minha esposa.
Gosto de correr, gosto de fazer um exercício, vou fazer, vou investir o tempo. E quando a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida, você vai ver que a vida vai se tornando mais leve. Vai se tornando mais fácil de ser vivida, de ser encarada, de ser enfrentada. Não significa que todo dia a gente vai estar super-homem, Mulher Maravilha, não. Mas você vai ter recursos melhores, ferramentas melhores. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, olha para a nossa vida cristã, não é perder tempo, é investir tempo com Deus, correr para o secreto, para o quarto, fechar a porta. Ah, mas eu não consigo orar 1 hora, ora 5 minutos da tua intimidade com Deus. Deleita-te no Senhor, diz o texto, e Ele vai fazer o quê? Satisfará os desejos, os bons desejos, as boas vontades do teu coração. Deus é quem te socorre. É Deus quem nos abençoa. Irmãos, olha o privilégio que a gente tem, estar dentro de uma igreja dessa, cheia de cadeiras, tudo limpinho, um ar-condicionado, luz, microfone, água, banheiro. Pessoas interessadas aqui, um na vida do outro, um disposto a interceder, a orar pelo outro. Quantos motivos eu e você temos de dar graças a Deus, de dar glórias a Deus, por todos os benefícios que Deus tem nos feito. Quando a palavra de Deus diz assim, Ebenezer, até aqui, olha para a ponta do teu pé, até aqui, nos ajudou o Senhor. Até esse passo que eu dei aqui. Aí eu olho lá para trás, eu estou fazendo um adendo aqui na lição, tá? Mas isso é hábito de quem prega. Você olha para trás, toda a sua trajetória, tudo que você viveu, tudo que você enfrentou, tudo que você está enfrentando agora. Deus te trouxe até aqui. É impossível que Ele falhe, Ele não falhou, nunca falhará. A pessoa mais bem intencionada, mais bem interessada na tua vida é Deus. É o Senhor. Amém? Eu estava recapitulando o que a gente já tinha falado. Vamos lá. A importância de estudar o livro, ok? O tempo que o livro engloba, nós aprendemos que é da primeira à segunda vinda de Jesus. A forma literária do livro, nós aprendemos que ele é alegórico, não pode ser entendido ao pé da letra. Quarto, nós falamos das linhas de interpretação preterista, futurista e histórica. Falamos das visões escatológicas que o livro apresenta, pós-milenista, dispensacionalista. Falamos também do amilenismo, ok? E eu vou encerrar com você falando um pouquinho a respeito da estrutura do livro. Como é que esse livro, ele é montado? Qual a estrutura do livro? O livro conta e reconta a mesma história em ciclos ou estações. Ele não segue uma ordem cronológica, dia tal, do mês tal, do ano tal, do período tal. Não. Ele não pode ser visto em uma ordem cronológica. Ele vai contar e recontar a mesma história em ciclos. Lembra? 7 cartas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 ais, 7 taças. Lembra disso? Então ele conta e reconta a mesma história em ciclos. Não segue uma ordem cronológica. Tudo bem? E nas próximas aulas nós vamos entrar mais propriamente, já começando a partir do capítulo 1, em que o Pai entrega a revelação ao Filho, que vai enviar João através do seu anjo. Tá? Para encerrar, alguma pergunta, alguma avaliação, algum questionamento? Dúvida, eu sei que vocês têm um monte, né? Eu vou sair daqui com mais dúvida para estudar mais, para voltar aqui. Dá para me responder agora quem é dispensacionalista? Levanta a mão aí, os dispensacionalistas. Estão com medo, né? Então, os amilenistas, levanta a mão aí, os amilenistas. Exato. Uhum. Isso. É o que nós. Isso. Essa visão é a visão majoritária.
ela é a mais crida e aceita na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais hoje, tá? E não é no Brasil, não, isso é no mundo, viu? É comum e é normal. E aí a gente vai pontuando, de aula em aula, alguns detalhes que vão, eu creio que vão clareando um pouco mais esse entendimento que a gente vai alcançar, para a glória de Deus. Mais alguma consideração? Pastor? Várias vertentes, exato. Muito bem observado, pastor. Existem várias visões, tá? É. É. E aí a gente faz o seguinte, olha o que é mais comum a gente fazer. Peraí, eu vou pegar isso aqui do dispensacionalista e vou juntar com aquilo ali do amilenista, e aí eu vou fazendo uma nova visão aqui. Isso é muito comum. Lembra que eu falei para vocês que existe muita confusão? Eu estou falando dentro da igreja. Confusão, irmão, não é no sentido ruim. Eu estou falando que existem muitas opiniões, muitos pensamentos. São pensamentos diversos, são análises diversas. Irmão, o livro foi escrito no ano 90, entre o ano 84 e 90 da era cristã. Nós estamos em que ano? 2024. E aí a gente ainda não tem uma resposta precisa para isso. Dá para entender a complexidade do assunto? O importante é isso que a gente está falando aqui, é traçar um norte, é traçar um solo firme para que a gente possa caminhar. É propor para cada um de nós aqui uma base sólida sobre a qual nós vamos formar as nossas conclusões. Conclusões que vamos formar à luz da Escritura Sagrada. E deixa eu dizer para você, não é à luz daquilo que o irmão Ricardo vai dizer para você, não. É conforme for a tua sede, é conforme for a tua fome por entender, por aprender mais de Deus. Deu para entender isso? Você é a parte fundamental para você mesmo ter respostas sobre esse livro. É você pesquisar, é você estudar, é você orar, é você cavar. Você. Lembra que eu falei para você? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas teorias, algumas visões, algumas linhas de interpretação. E a gente, ao longo do livro, vai trazendo um entendimento maior, de acordo com aquilo que Deus nos capacitar, a gente vai ministrando de acordo com o que o Espírito Santo tem para nos mostrar, e cada um vai formando dentro de si, dentro do seu coração, esse convencimento próprio. Certo? Mais alguma consideração? Boa. A gente volta lá atrás, a importância de estudar, para estar preparado. Vamos lá. Quem topa caminhar pelo estudo desse livro? Posso contar com você na próxima quinta-feira? Quinta-feira a gente vai entrar no capítulo 1. A gente vai conversar com o pastor, acho que ele vai ministrar a próxima aula, eu vejo com ele. E nós vamos dar início mais propriamente ao estudo do livro, tá? Hoje foi só uma apresentação, foi só uma introdução, foi só uma explanação de alguns pontos que é importante a gente conhecer para depois poder analisar, de acordo com aquilo que a gente for lendo e estudando nele. Provavelmente com essa revista, tá? O pastor ficou de resolver isso essa semana, ele me mandou 2 aulas dela, mas provavelmente vai ser essa daí mesmo. Tá bom? Vamos ficar de pé? Graças a Deus, né? Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento que o Senhor nos destinou, que o Senhor preparou para que pudéssemos estar aqui na sua casa, ouvindo a sua voz, a sua palavra. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, e diante dos questionamentos que surgirem no nosso coração, que possamos ter paz, que teu Espírito Santo possa trazer luz e entendimento ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. O propósito aqui o Senhor conhece, acima de todos nós, é te conhecer mais, Deus. A tua palavra nos ensina
conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, fazer a tua vontade, viver debaixo do teu temor, viver segundo o teu querer e segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, que a semente que hoje foi plantada nesses corações, no nosso coração, ela possa crescer e florescer. Que haja em nós uma boa expectativa, Deus, do aprendizado que o Senhor tem a nos transmitir nessas próximas aulas, em nome de Jesus. Nos prepare, nos capacite. Agora leva cada um de nós para casa de volta em paz, em segurança. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família. Dá-nos um feriado abençoado, uma continuidade de semana abençoada na Tua presença. Lembramos dos nossos irmãos que estão em missão, que o Senhor possa guardá-los, abençoá-los, que o Senhor possa estar com cada um deles ali, Senhor, fazendo a Tua obra e que a Tua vontade, o Teu nome seja propagado entre as nações. Assim cremos e assim Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham um ótimo continuidade de semana.